Olá, gente! Tá começando mais um Madalenas e hoje a gente vai desconstruir alguns preconceitos em torno do candomblé e da bruxaria. Existem muitas lendas, muitos mitos, muitos erros cercando essas duas religiões e para desconstruir tudo isso, nada melhor do que uma boa conversa. Por isso que eu trouxe hoje Dandara Pinho, que é advogada, candomblessista e iaô de Oxum, e também Lara Carvalho, que é produtora cultural e também é bruxa. A gente vai conversar um pouco para desconstruir alguns preconceitos, alguns mitos que tem aí na cabeça de muitas pessoas. Fique com a gente que o Madalenas está começando agora. Promover o diálogo entre mulheres de diferentes crenças, estimular uma espiritualidade saudável e desconstruir preconceitos em torno das religiões. Está no ar, Madalenas. Bom, meninas, obrigada por terem aceitado o meu convite. É um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. E eu quero começar com uma pergunta bem genérica, mas que vai explicar o porquê de algumas coisinhas que a gente vai tratar aqui ao longo do programa. Por que vocês acham que o candomblé e a bruxaria são tão cercados de tantas mentiras, de tantos mitos, tantas lendas erradas que as pessoas disseminam por aí? Bom, primeiro eu deixo aqui um abraço fraterno do nosso presidente, Dr. Fabrício de Castro Lima, presidente da OAB da Bahia, que fica sempre muito honrado de vir ao Madalenas, né, por intermédio das suas comissões temáticas. É muito importante para nós da OAB da Bahia vir aqui, Bela. Então a gente agradece mais uma vez o convite. Primeiro, é importante que a gente frise que o candomblé é uma religião afro-brasileira. E por ser uma religião afro-brasileira, né, é sempre muito atacado. A gente precisa trazer à voga que no Brasil existe o mito da democracia racial. Sim. E eu trago esse conceito que é do sociólogo o Kabengele Munanga. Né? No Brasil existe racismo, sim. E por existir racismo no Brasil, que é um crime imprescritível, inafiançável, que está em uma lei infraconstitucional, ou seja, fora da Constituição Federal, que inclusive essa legislação faz nesse ano 30 anos da Lei CAO, a gente precisa trazer, né, uma comemoração, mas também fazer esse diálogo acerca dos seus entraves. A gente precisa trazer essa discussão, porque tudo que está em torno do negro no Brasil, tudo que está em torno da população afrodescendente, tem todo um arcabouço problemático. Então, tudo o que está em torno das religiões afro-brasileiras, seja o candomblé ou a umbanda, o batuque, o tambor de mina, porque em cada região, em cada território brasileiro, de acordo com o povo, né, que foi colonizado e com o colonizador tem uma nomenclatura, tem uma problemática. Sim. Então, é por isso que sempre tem todo o ritual do candomblé, da umbanda, enfim, das religiões afro-brasileiras, tem toda uma problemática de que se diz que se come gente. É uma demonização, né, da religião. Uma demonização, e tudo que é ordenado por mulheres, sim, tem também toda uma problemática, que aí eu já também tiro um pouco da questão do crime de racismo e já coloco a misoginia e o machismo. Entendi. E você, Lara, na bruxaria, por que tem tanto... Bom, existe também uma questão muito forte do colonialismo com essa questão da bruxaria, e existe também uma questão muito forte do sistema cristão monoteísta, que foi divulgado, né, especialmente com o sistema colonial, e especialmente com a época das Inquisições, que a gente conhece como a caça às bruxas, mas que veio principalmente dessa ideia da igreja de perseguir os hereges. Os hereges eram aqueles que professavam ser contra uma doutrina que era tida como para a igreja como hegemônica. Mas qualquer uma dessas crenças, né, que eram muito tidas por camponeses, principalmente, de diversas partes do mundo, né, porque o paganismo ele não é nada mais, nada menos do que o politeísmo. Você tem a liberdade de cultuar mais de um Deus. E isso para a igreja era uma afronta. Isso para a igreja sempre foi uma afronta a essa hegemonia do cristianismo, do sistema católico, do sistema jesuíta, principalmente, que também foi responsável por todo esse sistema colonial que a gente conhece hoje. E, no fundo, eu acho que o que sobra mesmo é o preconceito e a ignorância. E eu falo isso não no sentido pejorativo, né? Porque existe também uma carga pejorativa que se fala em cima do candomblé, em cima do paganismo. Mas quando eu falo preconceito e ignorância, é simplesmente a falta de conhecimento e a falta mesmo de você julgar sem conhecer.
Então, eu acho que é daí que vem toda essa questão, né, do preconceito. Eu acho que tem um pouquinho de misoginia também em relação às bruxas, com certeza, né? Porque, certeza. A gente fala bruxaria, gente, mas o nome oficial da religião é religião pagã, né? Paganismo. Porque existem várias religiões dentro do paganismo. Então tem essa questão da misoginia também, né? Eu separei aqui alguns mitos que as pessoas mais falam no dia a dia sobre o candomblé e sobre a religião pagã, bruxaria. E eu queria que vocês explicassem. Vamos falar sobre cada um deles de uma forma um pouco mais detalhada, para poder deixar as coisas muito bem claras, né? O que as pessoas costumam dizer por aí, né? Macumba e bruxaria podem fazer mal para outras pessoas. É possível? Então eu queria que vocês explicassem para quem está nos assistindo, é possível você utilizar rituais de candomblé, rituais de bruxaria para praticar um mal contra alguém? Primeiro, o que é macumba? Macumba é um instrumento musical. Se você for olhar no Google, pode falar Google? Pode. Se você for olhar no Google, o primeiro conceito que você vai achar, você vai localizar é que macumba é um instrumento musical, que macumba é um caule de uma determinada árvore. O segundo conceito é que macumba é uma ritualística de uma determinada religião afro-brasileira. E aí tem lá uma explicação, ok? Pronto. O que é a macumba? É isso. Ponto. O que é esse mal? No candomblé não existe essa dicotomia candomblé e umbanda, né? Nas religiões afro-brasileiras. Não existe essa dicotomia do mal e do bem. Essa dicotomia vem da raiz do cristianismo, vem da raiz das religiões não pagãs. Exatamente. Tô errada, minha bruxa? Não, tá certíssima. Vem das religiões não pagãs, certo? As divindades afro-brasileiras não possuem essa diferenciação dicotômica do que é bom e do que é mal, né? Quando o Babalorixá ou a Ialorixá recebem alguém em sua casa, em seu ilê-axé, e aí eu estou utilizando as nomenclaturas do iorubanismo, da língua iorubana, que é a mais conhecida, né? Em Salvador e nas regiões. Isso não quer dizer que seja a única, né? A única. Existe o Banto, o Jeje, o Nago-Vodum, o Angola, né? E demais nações, o Ijexá, por exemplo. As pessoas, né, são recebidas nesses locais religiosos e as pessoas fazem pedidos. É exatamente igual quando advogados e advogadas recebem clientes em seus escritórios de advocacia. Sim. As pessoas trazem demandas, né? As pessoas trazem as suas demandas pessoais. E os zeladores e zeladoras fazem esta oitiva. Sim. Ok? Assim como nós, advogados e advogadas. E nós, advogados e advogadas, filtramos quais demandas nós iremos peticionar ao judiciário. Sim. Os zeladores e zeladoras fazem esse mesmo tipo de filtro. Quais são as demandas que eles irão levar ao sagrado? Sim. E e essas demandas podem ser levadas ao sagrado. E essas demandas são levadas ao sagrado e o sagrado serão realizadas através de fundamentos que são confeccionados, né, por esses zeladores e zeladoras que foram preparados ao longo de anos, ok? Sim. Que eu e a Ode Oxum, obviamente, se o sagrado e a ancestralidade que me rege me forem, obviamente, se eu tiver essa caminhada para receber, irei um dia ter essa caminhada para receber. Isso não me foi vislumbrado hoje, porque o candomblé é assim.
O candomblé é dividido em passos, são degraus. Nós vamos angariando degraus de acordo com a nossa caminhada, ok? Sim. Então, o sagrado não tem essa noção de dicotomia do bem e do mal. Quem tem essa noção de dicotomia do bem e do mal é quem vai pedir e quem faz essa oitiva. Sim. Então, é de responsabilidade de quem pede e de quem faz essa oitiva fazer essa confecção e levar ao sagrado ou não. Entendi. Então, a gente não pode responsabilizar as divindades pelo que se pede e pelas consequências do que se pede. Sim. Ok? Então, a gente não pode demonizar o sagrado. Até porque, Bela, eu gostaria de frisar muito aqui nesse programa, muito, porque eu sei da audiência desse programa, de que no candomblé não há diabo. Sim, é importante falar isso. No candomblé não há diabo. No dique do Tororó não há diabo. Porque o candomblé não tem diabo. Tem que ser bem fácil. Essa figura do diabo com tridente e tudo é uma figura criada pelo cristianismo. Inclusive, que mescla muitas imagens do paganismo, de diversas divindades que não são malévolas. É interessante isso. E como é isso lá com o paganismo, Lara? Bom, igualmente existe essa questão de não existir essa dicotomia do bem e do mal na bruxaria, não existe. E existe também uma questão muito clara da intenção e da energia. Sim. Em todos os trabalhos que a gente faz na bruxaria, existe a intenção de quem faz, existe a energia que a gente coloca. E isso pode ser feito tanto na bruxaria, quanto você passando na rua, você vê alguém com um sorvete na mão e a gente fala aquele famoso olho gordo. Sim, isso é você intencionar uma energia. Você pode intencionar a energia a qualquer momento, fazendo qualquer coisa. Então, existe esse mito, de fato, de que as bruxarias são feitas para fazer o mal, mas é muito mais uma questão de como você coloca a sua energia, como você intenciona. Você pode intencionar a sua energia de qualquer forma, independente da sua religião, independente da sua crença. E o mais importante é a gente entender, assim, na bruxaria o que a gente fala muito é do foco em quem está praticando. Então, ao invés de você intencionar a sua energia para o outro, você intencionar a sua energia para si. Então, ao invés de você fazer um ritual para fazer mal para outra pessoa, você fazer um ritual de limpeza, um ritual de desapego, um ritual de banimento, um ritual para você se fortalecer contra esses sentimentos ruins. Até para você entender de onde estão vindo esses sentimentos ruins. Sim. É uma ferramenta de autoconhecimento. E de autocura. E de autocura. A espiritualidade vem para isso, né? Pra gente se curar. Pra gente ter essa conexão com o divino, que é uma conexão que é essencial para nós enquanto seres humanos, né? Pra gente ter essa ritualização, essa prática de conexão mesmo com nós mesmos. No fim de contas, a conexão com o divino é a conexão com nós mesmos. Porque nós somos parte do todo, da natureza. Isso, explicado. Agora, hoje a gente está aqui estreando com a nossa produtora Helena Raquel. Ela está presente no nosso estúdio para acompanhar o nosso bate-papo e trazer a interação do nosso público. Helena, você já tem pergunta aí? Olá, Bela, Dandara e Lara, é um prazer estar com vocês hoje. A gente tem perguntas, mas antes é bom falar que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso @TV Rádio Can, que é o nosso Instagram, ou pelo Facebook TV e Rádio Câmara Salvador, ou também mandar mensagens, perguntas pelo nosso WhatsApp 993505665. Tem uma pergunta para a Dandara. Ela já falou aí a respeito do diabo, não existe diabo no candomblé. E uma das pessoas que estão nos acompanhando, a Ana Paula, ela perguntou: existe inferno no candomblé? E aí? Mulher, se existe inferno no candomblé, o inferno é aqui. Deixa eu te responder. O candomblé, ele acredita muito que a gente precisa cuidar dos nossos corpos e existe uma determinada ritualística que se faz quando o nosso corpo faz a passagem, certo? E eu, enquanto Iaô, ou seja, eu tenho pouquíssimo tempo de iniciada, existem alguns procedimentos e informações que eu não tive alcance. E talvez essa informação seja
uma delas. Contudo, o que eu posso lhe dizer é que os meus mais velhos e mais velhas compreendem que essa questão de céu e inferno é uma premissa católica, né? É uma premissa católica. E que para nós, candomblecistas, não há céu e inferno. E que para nós há um outro lugar, há um outro espaço com uma outra nomenclatura. E que, obviamente, eu, como pequena que sou, preciso ficar por aqui. Não falar e acompanhar esse rito que deve ser um rito de passagem para mim, que é respeitar a minha hierarquia, é muito forte. Inclusive me emociona. Então, Ana Paula, para a gente não existe céu e inferno, não existe bem e mal. A gente precisa ter muita ética no que a gente faz. Quando se tem um pensamento e quando se diz que fizeram algo de ruim para você, a gente não faz nada de ruim para o outro. Porque minha avó já falava muito isso e painho repete isso para mim constantemente. Que quando a gente aponta o dedo para o outro, vem muitos outros dedos apontando, né? Voltando para nós mesmos. Então, a energia do mundo volta e retorna para nós uma negatividade muito mais forte do que a gente mentalizou e fez para o outro. Então, a gente se limpa, voinha me ensinou isso, a gente se limpa e deixa com que o outro pensou ou fez, enfim, retorne para ele ou ela na mesma positividade. Então, o que é que a gente da nossa comunidade religiosa faz? A gente se limpa, pensa positivo e segue. A gente reza, pensa positivo e segue. Então, existe inferno não. Agora vamos continuar aqui, antes de encerrar nosso bloco, com mais um outro mito, né, que as pessoas falam. É possível você fazer algum trabalho de bruxaria ou de candomblé para interferir no livre-arbítrio de outras pessoas? Por exemplo, você fazer algo para que determinada pessoa faça o que você quer que ela faça. Ou vou trazer a pessoa amada de volta. Porque é muito clássico isso. É possível? Oi, vou te contar uma coisa. Você ama Cicrano, mas Cicrano não te ama. Aí você vai procurar fulano de tal para fazer alguma coisa. Aí fulano de tal vai manipular a energia para Cicrano ficar com você. Ele vai ficar com você um tempo, meu amor. Mas depois ele não vai ficar mais. Porque não existe amor. Como é que você vai manipular uma energia por alguém que não gosta de você? Vou falar igual a Tia Má, que também é candomblecista e é um ebome de Oxum, da casa do Oxumaré, de Babá PC. Tira o sapatinho e bota o pé no chão, que tem um bocado de gente na rua. Vai conquistar uma outra pessoa, meu amor. Pra que tu vai manipular a energia pra alguém que não te quer? Né? Eu tenho aprendido muito nessa coisa do autoconhecimento, do auto-amor, que a gente precisa estar com quem a gente gosta, com quem gosta da gente, né? Que esse ir e vir do gostar é o que faz a gente florescer, é o que faz a gente estar bem. Então, para que tu vai gastar uma energia tua de felicidade e de amor com quem não te queres? E olhe, como é que vai ficar a tua cabeça olhando e fazendo ousadia com aquela pessoa que tu sabes que tá ali com tu porque tu manipulaste a energia para estar com aquela pessoa? Vai influenciar o livre-arbítrio da outra pessoa por modo de quê? Como diria a minha avó. Vai tocar a tua vida, vai ser feliz. O candomblé é bom, serve pra gente se limpar das coisas ruins, de abrir a caminhada do seu caminho que é de bom, de prosperidade, para que venha cada vez mais prosperidade para a tua vida. E de seguir um caminho num só coração, como diz Pai Marcelo de Oxóssi de Odé. Seguir um caminho de um só coração, de prosperidade, no galope de Odé. E só
vai seguir tua vida, deixa o livre-arbítrio do povo. O livre-arbítrio é pra ser livre-arbítrio mesmo. Pois é. Exato. E igualmente na bruxaria, a gente não mexe com o livre-arbítrio da outra pessoa. Isso é considerado, assim, eu não diria que é um tabu, porque tabu tem essa carga também pejorativa, mas que é uma questão que pra gente é muito forte. A bruxaria é uma questão de você respeitar o livre-arbítrio da outra pessoa. Então, às vezes, a gente escuta até essas superstições de fazer chá de calcinha, né? Aquelas superstições que são bem famosas. Mas... amarrar o nome na boca do sapo. Exato, né? Pois é. Então, assim... Existe também essa questão de você pode fazer? Pode, né? Você vai estar fazendo porque você quer. E é o seu livre-arbítrio. Exatamente. Mas assim, como é que fica a sua ética? Como é que fica a sua consciência? Como é que fica a sua relação? Você sabendo que aquela pessoa tá ali por conta de uma energia que você colocou, uma energia que você tá colocando que fere o princípio básico de uma relação com outra pessoa, que é a vontade, que é o desejo, que é o consentimento. O consentimento é extremamente importante. E não existe você fazer um trabalho energético com outra pessoa sem ela dar esse consentimento. Então, a gente precisa, principalmente, descolonizar os nossos afetos, descolonizar nossas relações. E isso passa pela ideia básica que a gente tem de que a gente tem a posse sobre outra pessoa só porque a gente tem uma relação com ela. Sim. Então é importante demais a gente pensar, ao invés de, por exemplo, fazer um trabalho para trazer a pessoa amada de volta, fazer um trabalho para aceitar a partida, para fechar aquele ciclo, para abrir novos caminhos, para você atrair amor para você, ou um ritual de amor próprio, para você consagrar aquele amor que você tem por si. Essas coisas são muito mais poderosas porque elas ficam com a gente. Ah, que ótimo. Agora a gente vai chamar um breve intervalo, mas esse bate-papo continua, que ainda tem muito mais coisa aqui pra gente perguntar. Então daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com mais Madalenas, hoje desconstruindo preconceitos sobre o candomblé e sobre o paganismo, também conhecido como bruxaria. Eu estou aqui no estúdio com Dandara Pinho, que é advogada e também candomblecista, e a Ode Oxum, não é isso? Sim. E com Lara Carvalho, que é produtora cultural e também bruxa. A gente está batendo um papo aqui sobre alguns mitos que as pessoas mais falam sobre essas religiões. Então vamos dar continuidade ao que a gente estava fazendo no primeiro bloco, né? Eu tenho um outro mito aqui, que é: o candomblé e a bruxaria podem fazer trabalhos, né, feitiços, para manipular situações futuras. Por exemplo, vou botar um negócio, eu quero fazer um trabalho para o meu negócio dar certo. Ou então, vou fazer um trabalho para abrir o caminho de fulano, ou fechar o caminho de cicrano para que ele não ache um emprego. Enfim, pode manipular situações futuras? Ai, meu Deus, eu vou pedir para fazer pro meu escritório de advocacia ter 350 milhares de clientes todos os dias. Respondi, Bela. Eu sempre desconfiei disso. Não, eu vou fazer, sabe o que, bruxa? Pra gente ganhar na Mega Sena esse final de semana. Bora, a gente faz um trabalho conjunto, fechou. Porque aí a gente divide com Bela, com a produtora e com todos os companheiros que estão aqui no estúdio. Respondido? Respondidíssimo. Porque aí não teria tantos ialorixás, babalorixás, né, trabalhando cotidianamente em prol das suas próprias casas de santo, dos seus filhos de santo. Eu acredito que as pessoas fazem elucubrações equivocadas acerca das religiões. As religiões, minha gente, estão aqui para nos melhorar enquanto seres humanos, enquanto pessoas que somos, para conosco e as nossas comunidades e as comunidades ao entorno. E, igualmente, eu acho que cabe a gente até fazer um comparativo, assim. Quando a gente fala de trabalhos, de rituais, de feitiços, de bruxarias, a gente está falando de um ritual de conexão. É como se a gente fizesse uma prece. Sim. É um pedido para a gente intencionar a nossa energia. E isso não significa que a gente vai receber as coisas de bandeja. Se fosse, a gente tava rica, né, não, Dandara? A gente tava rica, bem-sucedida. Pois é. E tava assim, nem aqui. E é uma coisa que eu sempre costumo ponderar, né? Se houvesse um caminho mágico para o sucesso, para a felicidade, tava todo mundo nesse caminho. Claro. Não tava ninguém procurando aqui e ali,
né? Tinha no caminho só, tava todo mundo ali, ó, seguindo. A gente faz esse trabalho pra gente intencionar nossa energia, mas é preciso ter esforço. É preciso ter, de fato, o trabalho. É preciso estudar, é preciso estratégia. Imagine bem, estamos aqui, eu tenho um foco. Quero ser procuradora da República. Um exemplo. Não é meu foco, não. Um exemplo. Vou ficar só fazendo ebó, vou ficar noite e dia nos pés do assentamento de Oxum. Vou para a cidade de Oxum, lá em África, rezando noite e dia para Oxum, e vou ser procuradora da República. Ou, minha gente, de novo, abre aspas, tira o sapatinho, bota o pé no chão, fecha aspas, né? Azevedo, Maíra, 2018, e tudo vai acontecer. Não, não é assim, né? Esforce, que estude, tenha uma estratégia de estudo para o concurso e faça suas preces. Né? Que a ancestralidade vai lhe ajudar. Agora, não é assim. Vai lhe fortalecer, né? Intencionar sua energia não é só você fazer o trabalho, não é só você fazer o ritual, é você fazer o esforço. Fazer o esforço. Ninguém vai descer do seu panteão sagrado para botar você onde você quer que está, né? Exato. E eu acho que também essas crenças, elas falam muito mais de nós mesmos do que da religião, né? Com certeza. Então, quando a pessoa bota pra fora essas ideias erradas, é porque ela quer isso pra vida dela, ou ela intenciona, enfim. Um outro mito aqui. Quer dizer, é um mito, entre aspas, é uma acusação, né? Que as pessoas costumam fazer ao candomblé e à bruxaria, que é em relação a, entre aspas, matança de animais. Candomblé e bruxaria promove um genocídio de animais. É verdade isso? Ai, meu Deus, essa pessoa... Oi, Oxalá, meu pai. Então, essa pessoa precisa ler o genocídio do povo negro, do Abdias do Nascimento, para compreender o que é o genocídio do povo negro. Né? O que é que nós, das religiões afro-brasileiras, aí eu tiro a Umbanda, porque a Umbanda não faz a sacralização dos animais. Sim. O doutor Edio da Silva Santos, da Silva Júnior, desculpe, ele é o nosso advogado patrono que faz a sustentação oral no STF acerca da constitucionalidade da sacralização dos animais. Até porque houve a possibilidade da inconstitucionalidade disso através, né? Houve uma situação disso no Rio Grande do Sul, e aí foi subindo esse processo até o STF, e verificou-se a constitucionalidade de fato desta matéria, nesse ano. Não há um genocídio dos animais, não há uma matança desordenada disso. Né? A gente não mata frango desordenadamente. Né? O que acontece, eu vou falar de uma maneira muito sucinta e objetiva. Existem determinadas ritualísticas que acontecem internamente no candomblé e que alguns animais são sacralizados para os nossos deuses afro-brasileiros, certo? Porque essas ritualísticas acontecem apenas e tão somente no Brasil. Em África acontecem de uma outra maneira, até porque nós abrasileiramos a ritualística. Por isso que a religião é afro-brasileira, não é africana. Ok? Pronto. E aí o que acontece? Com a carne do frango, vou dar o exemplo do frango, com a carne do frango, a gente come o frango ele inteiro. A parte interna a gente também come, né? As pinas do frango têm um objetivo, né? Por exemplo, o bode. Com o couro do bode, a gente encora os atabaques, a gente enfeita as paredes do terreiro, com tudo do animal, com o chifre do bode, a gente toca, a gente não, eu não, os mais velhos no terreiro tocam nas festas, inclusive de meu pai Odé. Sim. Existe um cargo específico dentro dos terreiros de uma pessoa específica que se toca o chifre do bode. Então, assim, para cada pedaço específico, de um animal específico, se tem algo específico que se faz. Não há uma matança desordenada de animal nenhum. Inclusive, minha gente,
o que não se come dentro da comunidade religiosa, quando se termina a festa, a divisão para os filhos, para as pessoas que vão, do que não foi cozido, a gente divide, coloca naquele saco de supermercado que se guarda e lacra, Sim. se entrega às pessoas que estão na festa que vão embora. Quando se termina todo o ciclo de festa que se precisa ir embora e que a gente percebe que ainda sobrou, divide na comunidade que aquele terreiro fica. Então, assim, vocês precisam, antes de verbalizar e sair falando por aí que a gente mata desordenadamente, conviver com a gente do candomblé, para ver o que, a gente faz com a comida, porque a gente não joga nada fora. Pelo contrário, a gente divide e a gente auxilia as pessoas que conosco partilham das festividades, independente de sua religião. A gente não faz esse partilhamento alimentício só com as pessoas do candomblé. Eu acho que Dandara já respondeu muito bem essa pergunta. No que tange à bruxaria, não existe uma regra de sacrifício religioso ou não de animais. Pode ser feito, pode não ser feito. Eu sou vegana, eu não faço nenhum sacrifício, eu não como nenhum animal, não como nenhum derivado de animal. Então, eu gostaria de fazer, na verdade, 2 perguntas em retorno. A primeira, as pessoas que dizem essas coisas, elas já perceberam que existe na nossa sociedade uma tradição que é de cunho cristão de matar perus no Natal, de comer peixe na Páscoa, de coisas que são cristãs, que são da religião monoteísta cristã e que estão na nossa sociedade como se fossem tradições da sociedade. As pessoas já perceberam isso, e em segundo lugar, as pessoas que falam isso e que fazem principalmente uma perseguição das religiões afro-brasileiras, porque é uma perseguição diretamente das religiões afro-brasileiras, elas já tiraram os animais do seu prato? Sim. Faço essa pergunta para elas. Pois porque o verdadeiro genocídio dos animais está sendo pela indústria de agronegócios, da agropecuária. É verdade. Não pelas religiões. Pois é. Então, assim, muito bem explicado esses 4 pontos que eu acho que são os mais comuns, né, das pessoas falarem. Agora, parece que tem interação aí, né, Lena? Tem gente comentando? A gente fez uma enquete, Bela, no Instagram. E a enquete era assim: você acredita que feitiços e bruxarias podem fazer mal e prejudicar a vida dos outros? 72,7% dos votos disseram que sim e 27% dos votos disseram que não. A gente teve alguns comentários na enquete. Kelly Ferreira, ela falou assim: claro que sim, a responsabilidade nunca será das entidades, mas de quem as procura para fazer o mal e as outras pessoas. A Diná Nascimento, ela nos disse se uma pessoa pode usar o seu poder naquela congregação, religião e fazer o mal a alguém. Onde tem pessoas, há sempre a possibilidade de fazer o mal. E a Andréia Paz comentou assim: assim como no nosso plano terreno, existem pessoas que fazem o mal, no plano espiritual também. Não existe a máxima assim na terra como no céu? Então, existem trabalhos, sim, para o mal, e coitadas das pessoas que fazem isso, pois mais cedo ou mais tarde serão cobradas de alguma forma. E aí, vocês querem comentar? Eu vou fazer, antes de responder, vou fazer um breve parêntese, que a máxima assim na terra como no céu é uma máxima alquimista. Ou seja, é a base do paganismo. É uma máxima que é utilizada no cristianismo, assim como muitas coisas do cristianismo vêm do paganismo. Da religião pagã, é mesmo. A própria Páscoa vem do ritual Ostara, que é um ritual pagão da primavera. Então, eu só queria fazer esse breve parêntese de que muitas coisas que a gente usa e que a religião cristã usa vem do paganismo, vem da alquimia, que é a raiz do paganismo. Mas eu concordo muito que assim, existe a necessidade da gente fazer uma autorresponsabilização. Mais do que a gente procurar culpados, porque infortúnios acontecem na vida. Então, a gente tem uma tendência humana de querer encontrar a culpa, de querer encontrar quem foi o responsável por aquilo, e a gente tem uma tendência de se isentar da culpa. E eu não digo que a gente deve se culpar por todas as mazelas que acontecem ao nosso redor ou conosco, mas da gente também procurar uma autorresponsabilidade de o que é que eu fiz, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dizer, o que eu penso que pode ou melhorar essa situação ou amenizar essa situação. Então, na bruxaria a gente realmente não crê nessa dicotomia do bem e do mal.
A gente crê nas entidades que são complexas, assim como seres humanos que têm qualidades e que têm defeitos. São como pessoas complexas, mas entidades divinas. Então, a própria etimologia da palavra demônio, daimon, significa entidade, significa espírito, significa divindade, não é necessariamente negativa. A gente que criou essa noção negativa das coisas. Agora, é impressionante como a cultura cristã, ela tem um peso, né, no nosso dia a dia. E assim, eu, por exemplo, eu tô aqui tentando conceber uma religião que não tem essa coisa do bem e do mal, porque eu realmente, eu não entendo, eu sou cristã, então a minha formação. Sim. Então é difícil pra gente compreender como é você viver sem essa dicotomia, pra você ver como o peso, né, da religião. E essa questão da autorresponsabilização é importantíssima que você falou, porque em todas as religiões vai ter gente querendo fazer o mal. O que mais se fala nas igrejas é cuidado com as suas orações, o que você está pedindo. Né? É uma coisa que vai ajudar o outro? Ou é uma coisa egoísta, uma oração egoísta, uma oração para dentro, né? Materialista? Então, assim, não é só... Todas as religiões têm esse potencial, porque isso é inerente ao ser humano, né? De você querer botar as coisas para si, o melhor para si, e botar o outro sempre em segundo plano. Então, a gente tem que fazer também essa autocrítica, né? E aí, Helena? Eu acho que o papel, assim, pelo que a gente está vendo da nossa conversa, acho que o papel da religião é isso, de você se encontrar e se entender enquanto ser humano, e entender as suas responsabilidades, né? A religião ajuda nisso. Claro que assim como Bela, né, que é evangélica, não consegue ver essa coisa da diferenciação do bem e do mal. A gente vive nessa realidade, a sociedade, né, vive nessa realidade cristã, e ter outras visões é interessante. Porque vocês trazerem essa visão pra gente abre a nossa mente, né? E abre a mente de quem está acompanhando a gente para ver que existem outras visões. Outras realidades, né? Outras realidades, que essas realidades são legítimas. Legítimas, isso. Exatamente isso, Bela, legítimas. Agora, eu queria saber de vocês, assim, o fato das religiões de vocês, né? Você do candomblé, você da bruxaria, o fato de vocês estarem... assumirem, professarem uma fé que todo mundo sabe, extremamente bombardeada, né, pelo preconceito, pelas mentiras, pelas fake news, né, em torno. Isso já trouxe para vocês situações traumáticas, situações constrangedoras? Vocês já passaram por algum tipo de situação? Eu vou deixar a Dandara responder isso, porque, assim, o que acontece comigo é, assim, no máximo uma ridicularização, um preconceito, mas... Eu não sofro, de fato, uma perseguição religiosa, como as religiões afro-brasileiras sofrem, então eu vou deixar essa pergunta. Mas assim, você pode contar também algum caso de Mas essa é a questão, tipo, eu realmente não sofro a perseguição religiosa, então eu acho que seria... É porque ela precisa abrir a boca e falar. Ela precisa dizer. Exato. Ah, entendi. Você não precisa precisa informar. Ela precisa dizer que é paganista. Eu não preciso, porque o meu corpo fala. O meu corpo fala. O meu corpo tem simbologias. Eu carrego simbologias no meu corpo. Eu tenho tatuagens, eu tenho fios de contas. As pessoas sabem que eu sou de candomblé. Então, assim, quando eu estava no meu resguardo de 1 ano, a gente precisa andar com o ori coberto, né? Com o mutuê coberto, com a cabeça coberta. Então, a gente anda sempre com o ojá na cabeça, né? No ori. Então, fazer audiência com o ori coberto é ter que entrar no Tribunal de Justiça, no fórum, na delegacia e ser sempre confundida com uma parte, com uma mulher de preso, com custodiada, mas nunca com advogada. É você ter uma estética que nunca se parece com a estética de advogada. Né? Você entrar em um espaço de universidade com estética de religiosa, é você nunca ter estética de professora universitária. É você sempre ter estética de estudante. Então, o seu corpo fala por si só. Você não precisa verbalizar que você é religiosa, afrodescendente. Ou você trabalha num espaço
que é liderado por alguém que também é de candomblé e que lhe respeita enquanto candomblessista, ou você não consegue espaço no mercado de trabalho, né? Sim. Ou você trabalha enquanto advogada autônoma, ou você estará sempre fora do mercado de trabalho. Porque os grandes escritórios sabem a maneira com que você é ridicularizada nesses espaços, então não querem um profissional estigmatizado. Porque os seus escritórios serão estigmatizados. E ninguém vai querer admitir um advogado ou uma advogada assim. Então, isso nada mais é do que um caso crasso de racismo. E eu ouso dizer que assim, é uma política de, não sei se existe essa palavra, de limamento, né? De querer te limar. Marginalização. Marginalização, exatamente. Racismo. É racismo. Racismo. Sim. Racismo. Com certeza. Lara, a religião pagã, ela ainda não é muito expressiva aqui no Brasil. Acho que na Europa tem mais, não sei, posso estar equivocada aqui, tem mais adeptos, né? Mas aqui ela ainda é muito restrita, né? Você acha que esse tipo de imagem que as pessoas têm estereotipada, estigmatizada, né? Esse preconceito que as pessoas têm contra a bruxaria, contribui para que vocês não cresçam? Ou isso não é um problema para vocês? Assim, com certeza. Com certeza, porque eu acredito que se as pessoas entendessem melhor do que se trata a religião e quais são os fundamentos da religião, até por não ser uma religião única, né? Uma religião que tem várias matrizes dentro dela, eu acredito que as pessoas poderiam estar mais abertas, porque o politeísmo nada mais é do que você entender as entidades divinas como parte da natureza, como parte do todo, e você mesma como parte também desse todo, não como uma entidade, mas também como parte do divino. E existe também a questão de que no próprio IBGE, o censo, ele não faz nenhuma estatística nem das religiões afro-brasileiras, nem das religiões politeístas. Quer dizer, o último censo que eu olhei, pelo menos, né? Eu olhei o de 2010. O de 2010. Traz um número muito pequeno para candomblé e umbanda. Eles não é nem uma classificação separada. Candomblé e umbanda são juntos e os dois representam 0,3% da população, que eu achei um número muito pequeno. Mas como é de 2010, né, tem alguns anos, pode ser que no ano que vem esse número cresça bastante, porque 0,3 é estranho. Mas só, em relação ao paganismo, nem cita. Existe uma classificação enquanto religiões esotéricas. Místicas, né? Místicas, assim, misticismo, esotéricas. Então, assim, eu acho que o que existe também é às vezes até dificuldade de autoproclamação das pessoas. E acho que passa muito por essa questão do desentendimento e de não saber exatamente onde se encaixar e como verbalizar isso para as outras pessoas. Mas eu acredito que se as pessoas procurassem saber mais, talvez elas conseguissem entender de onde a gente está falando, né? Quais são as nossas crenças, e talvez também conseguisse respeitar mais, né? Que e se aproximasse mais também, né? É isso, vamos fazer um breve intervalo. O bate-papo aqui ainda está muito bom, mas infelizmente a gente tem que fazer esses intervalos, porque nosso tempo é curto. Mas você que está aí nos acompanhando, ainda temos mais um bloco para continuar discutindo essa questão. Então não saia daí. Estamos de volta com mais Madalenas, hoje desconstruindo preconceitos em torno do candomblé e do paganismo, também conhecido como bruxaria. Eu estou aqui no estúdio com Dandara Pinho, advogada, candomblecista e Aô de Oxum, e com Lara Carvalho, que é produtora cultural e bruxa. A gente falou muito sobre essa questão do fazer o mal, né? De como as pessoas veem isso, como as pessoas distorcem essas coisas. E aí eu queria saber o que vocês acham daquelas pessoas, porque eu acho que todo mundo conhece, né? Alguém que diz assim, porque em determinado momento da minha vida fizeram um trabalho contra mim, fizeram um feitiço contra mim, eu sofri, eu fiquei doente e tal. Então, assim, eu mesma conheço pessoas que têm essas experiências, não necessariamente pessoas religiosas, às vezes nem tem religião, mas acha que foi atingido, que foi prejudicado por um trabalho de alguém, por uma feitiçaria de alguém. Como é que vocês leem esses testemunhos, esses relatos, assim? O que vocês pensam quando vocês ouvem uma coisa dessas? Primeiro, se a pessoa não tem nenhuma religião, como é que a pessoa acredita que recebeu algum tipo de feitiçaria feito por alguém? Se a pessoa não tem nem religião, a pessoa ficou sabendo disso como? Segundo, como é que você recebe alguma coisa se você não acredita
E se você recebeu porque você mesma, no poder da sua mente, da sua energia, com a sua força, você não expurgou. Expurga a mulher ou homem, né? Com a força da sua mentalidade. Assim, eu aprendi que um copo de água e uma vela acesa para o seu anjo de guarda e para o Deus maravilhoso e para a força que existe, né? Do sol, da chuva e da lua. São as forças mais poderosas da natureza. Você pede e com força e com fé, e que não há maldade solicitada que vai ficar de pé. Não é? Faça esse pedido e expurgue, porque nada ficará de pé do que foi solicitado de ruim. Como é que você acredita numa coisa dessa? Ficou doente, vai procurar um hospital, um médico, criatura, para ver o que foi que aconteceu, vai fazer um exame de sangue, uma ultrassonografia, tomar um remédio para ver o que foi que houve. Porque às vezes a pessoa fala assim, porque eu tô sentindo não sei o que, me passe um banho. Aí eu falo assim, abra o chuveiro, pegue o sabonete, se passe, tome seu banho e vai procurar um médico, uma UPA, um hospital, se você tem uma assistência à saúde. E igualmente, eu gosto sempre de frisar essa questão da importância energética que a gente dá para as coisas. Sim. De como a gente mantém o nosso corpo energético. O nosso corpo não é apenas o físico. Nosso corpo é também o psicológico, é também o mental, é também o energético. Como a gente recebe as energias de quando a gente vai na rua, como é que a gente tá para receber as energias das pessoas, do nosso entorno. A gente sabe que Salvador é uma cidade um pouco caótica, com muitas energias. E como é que a gente recebe essas energias? Como é que a gente está? A gente está bem, a gente está se comunicando bem com a nossa energia, a gente está... Essa ideia de manter o corpo fechado, né, de quando a gente sai. Isso é uma coisa que se mantém também, independente da religião. Cada religião vai ter sua terminologia para isso, mas é de você manter a sua constituição também energética integrada. Então, eu acho que parte muito disso, né? Para além do que Dandara falou de você buscar um médico, quando você tem que buscar um médico, você entender também quando você tem que se cuidar. Essa questão do autocuidado ser uma coisa forte também de se... Agora tem uma coisa interessante que eu observo, né, pelo menos nesses relatos que chegam até mim, eu vejo também um quê de vitimização. Tipo assim, não querer se responsabilizar por alguma coisa não ter dado certo na sua vida, querer culpar outra pessoa ou alguma entidade, entendeu? Bela, desculpa lhe interromper, porque eu fico muito ansiosa quando você fala isso. Eu nem queria entrar por esse viés da psicologia, mas a gente, quando eu digo a sociedade, está com um costume terrível de terceirizar os nossos fracassos. Exatamente. Nós estamos numa onda que não é de Iemanjá, de terceirizar os nossos fracassos, né? Fracassou porque perdeu no concurso, foi alguma coisa da CESP que caiu esse negócio que eu não... Perdeu porque você não estudou, porque ao invés de estudar, você foi no show de fulano de tal que você gosta e não estudou aquela matéria. Fulano de tal terminou comigo, ele não presta, não sei o quê. Ele terminou com você porque aconteceu alguma coisa na relação, as coisas já não estavam dando bem, né? Porque eu saí do emprego. O que foi que você fez que aconteceu para que você saísse daquele emprego, né? Eu não estou conseguindo emprego. Será que é esse emprego que você precisa buscar? Será que o procedimento de você procurar emprego está correto? A sociedade como um todo vem terceirizando as coisas. Eu não sou profissional da psicologia, não sou a melhor pessoa para tratar sobre isso, mas é importante a gente falar sobre essa terceirização. O candomblé tem sido vítima disso constantemente. Eu caí da escada porque fulano de tal fez um ebó para mim. As coisas não estão dando certo aqui na empresa porque fulano de tal que trabalha aqui está fazendo não sei o quê e está dando tudo errado. Eu vou demitir fulano de tal. Agora que fulano de tal saiu da empresa, está tudo dando certo. Entendeu? O candomblé tem sido uma religião vitimizada por essas coisas. Mas a gente precisa olhar um pouco esses atores que têm vitimizado o candomblé.
E aí eu tô falando especificamente o candomblé porque ele tem sido o apontado, né, para as Agora, coisas. uma coisa também que eu acho que a gente precisa... Claro que a gente não vai generalizar. Eu falei isso que, às vezes, em alguns casos, a gente sente que tem aquela coisa de querer terceirizar a responsabilidade. Mas também uma coisa que eu acho que a gente precisa compreender que nem tudo é espiritual, né? Nós aqui, nós 4 somos mulheres religiosas, a gente sabe que existe um plano espiritual, que existe uma batalha espiritual, que existe essa questão da energia, a gente sabe disso. Mas nem tudo é isso, né? Nem tudo É por isso que eu falei do médico. A gente precisa ter cuidado com todos os nossos corpos, né? Principalmente o físico, que é o que nos mantém aqui. Que nos mantém aqui. Então, aprender a parar de espiritualizar tudo, de deixar tudo mágico, tudo... Helena, você tem mais perguntas aí, né? A gente tem mais 2 perguntas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. O Anselmo Souza, ele perguntou assim: como vocês veem a lei do retorno do universo? Vocês acreditam ou não? Rapaz, eu acredito completamente. E é por isso que, assim, tanto eu quanto a minha comunidade religiosa, a gente busca sempre não. A gente busca, na medida do possível, caminhar dentro dessa perspectiva de errar o mínimo que a gente consegue, porque não é sempre que a gente pode errar, de tentar falar a verdade o máximo que a gente consegue e de tentar o mínimo que a gente pode fazer o mal ao próximo. Né? E dar o máximo que a gente pode não fazer o mal ao próximo, né? Eu falei o contrário? Você falou tá o mínimo. Então, retificando enquanto pode, olha lá o hat. Exatamente isso que Bela disse, né? Para não correr o risco de falar errado novamente, tentar o máximo que a gente pode fazer o mínimo possível de mal. De não bom, de não bom ao próximo. E de fazer o máximo de coisas boas ao próximo. E se a gente perceber que houve alguma negatividade para nós e para a nossa comunidade, de sempre se limpar e deixar que quem fez o mal se atrapalhe com suas próprias pernas. Essa é a nossa máxima. Porque se esse mal ele existe e se ele foi feito, esse mal ele vai se atrapalhar lá na frente. Então deixa que essa pessoa se atrapalhe sozinha. Né? Exato. E eu concordo exatamente com isso. Na bruxaria também a gente tem essa questão de, primeiro, não mexer com o livre-arbítrio de outra pessoa. Segundo, não pregar o mal e não espalhar o mal. E eu acho que, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é: você não é o que você junta, você é o que você espalha. Então, se você espalha positividade, você vai estar continuando colhendo essa positividade, né? Essa energia que você espalha, que você propaga, ela vai estar com você. Se você espalhar a negatividade, da mesma forma, ela vai continuar com você. Então, eu acho que talvez seja uma coisa menos kármica do que as pessoas pensam, mas mais de uma questão de como você vai vivendo a sua vida. Que é uma questão mais da ética, talvez, até, do que da energia em si, da bruxaria. E é causa e consequência, né? É muito simples. Tudo é consequência. Agora, o Ednildo Damasceno perguntou: a nossa mente é capaz de atrair coisas positivas ou negativas? Ou é Deus quem nos dá o livramento e também permite acontecer essas coisas? Tá bem aí, pelo que vocês já estão falando, de questão de energia, de você plantar, né? Aí ele já trouxe a ideia de Deus, né? Que aquilo que a gente falou, a questão da cultura cristã, né? Impregnada. Mas entendam como divindades também. Oxe, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus, com toda a sua força e todas as divindades, vai mesmo ficar dentro da cabeça de cada um da gente, fazendo assim: aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui tá... Não, gente, a gente precisa. Sou meio bruta. Mas é isso. A gente precisa, dentro dessa nossa concepção que Deus deu pra gente, né? Deus, enfim, né? Todas as divindades dentro da concepção da religião de cada um e cada uma. Nós temos esse discernimento do que é bom e do que não é tão bom. E a gente precisa discernir do que a gente deve e do que a gente não deve fazer. A gente tem essa escolha. E a gente precisa fazê-lo. Deus está nesse espaço, minha gente, cuidando de 360 milhares e milhões de pessoas. Parece até que ele está jogando The Sims, né? Com cada um. Controlando cada um. Dele mesmo. Ele vai ficar...
Imagine esse senhor ou essa senhora, eu acho que é uma senhora preta, inclusive. Eu também. Vai dar conta de todo mundo. Precisa de umas férias, 13º, quinquênio, né? Então, assim, Edmilson. Edmilson? Edenildo. Edenilton, né? Vamos ter um discernimento, B. A gente precisa ter esse discernimento, Ednilton, né? De que ela nos deu, de fazer o que é positivo, né? E tocar a vida para frente. Não poderia falar melhor do que isso. Agora ele trouxe uma questão de energia, não foi? Isso, energias positivas ou negativas. Ele queria saber se se a causa, né, dessas coisas do que a gente atrai são as energias negativas ou positivas ou se é Deus. Não apenas energias, né? Nossas ações. As nossas Nossas ações. ações, principalmente. O que a gente ações. fala, o que a gente faz, o que a gente pensa, tudo isso reverbera no que existe na nossa vida. Então, se um dia você decidir mudar o que você pensa, o que você fala, o que você faz, porque é tudo uma continuidade um do outro, então você vai, consequentemente, mudar as consequências das suas ações. Sim. E você falando disso, assim, eu me lembrei que eu entrevistei um espírita uma vez, num programa que a gente fez sobre espíritos obsessores, né? E ela deixou bem claro, assim, o espírito obsessor, ele não encosta na pessoa que tá bem espiritualmente, que tá bem resolvida, ele encosta naquelas pessoas que estão para baixo, que dão lugar, entendeu? Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque essa questão da energia que atraiu, né? A energia que atrai espíritos ruins para perto de você, do mesmo jeito que vocês estão falando, que atrai coisas ruins, né? Aí sim é hora de espiritualizar, eu acho. A gente precisa espiritualizar também essas coisas, assim, no sentido de se enxergar, né? Dizer o que tá aqui dentro de mim, na minha cabeça, nas minhas ações, né? Agora, uma outra coisa que eu também tenho curiosidade de saber é... Existem muitos líderes, né? Líderes, assim, pessoas que se apropriam do candomblé, se apropriam da bruxaria, para disseminar e até reforçar esses preconceitos que tem. Porque, assim, a partir do momento... Isso é a minha opinião, pode ser que, se eu estiver errada, me corrijam, tá? Que alguém diz assim, olha, eu sou... Ialorixá, eu posso trazer a sua pessoa amada, ela não está incentivando isso. Então, assim, o que eu observo é que líderes desse tipo, eles atraem muito mais pessoas do que o líder que está ali para falar a verdade, para dizer, não é legal você fazer isso, como vocês falaram aqui. Pense é bom você ter uma pessoa amarrada do seu lado e tal. A que vocês atribuem esse fenômeno, assim, das pessoas buscarem essa religiosidade tão fácil, tão, né, prática, né? Eu quero, vou fazer isso, eu consigo, tal. É mais fácil crer assim, viver essa religiosidade do que você ir buscar a essência mesmo da religião? Bela, deixa eu só te dizer uma coisa. Você estava falando da questão, né, do espiritismo e das pessoas que estão bem espiritualmente, os espíritos obsessores não encostarem. No candomblé, quando a gente está no processo de iniciação, a gente usa o cotregum. Tem uma música do Pissirico que fala, vai de cotregum, tan, tan, e aí bate no braço, né? E as pessoas, durante o carnaval, usavam muito o cotregum e não sabiam o que era. Quando vocês veem, gente, o pessoal de cotregum nos braços, por favor, não se benze, não cospe a gente jogar água benta, óleo ungido de Jesus, da Universal, não. Por favor. Não encostem na gente quando a gente estiver de resguardo, não. Por favor. E aos irmãos mais velhos, quando perceberem qualquer tipo de violência dessa, não deixem os mais novos serem violentados, não. Tá? Serve para que os espíritos obsessores não encostem em nós. Serve exatamente para nos proteger. E eu tô falando isso porque aconteceram algumas situações quando eu estava de resguardo. Sim. E quando os mais velhos me veem brigando com algumas pessoas na rua, porque tem os mais novos nessa situação, não entendem. E é porque eu passei por algumas situações, então quando vocês veem o pessoal de cotregum, é por conta disso. A gente também tem essa situação dos espíritos obsessores. Bela, quando você fala dessa questão de religiosidade e essa questão de trazer a pessoa de volta, de pegar o seu amado, papapá... Vocês sabem dos líderes? Não, primeiro que essas pessoas não são líderes.
desculpa, assim, eu não estou te corrigindo, é só uma questão de que essas pessoas não são lideranças, né? Essas pessoas acabam mercantilizando o candomblé, mercantilizando a religião. Essas pessoas não são líderes, as pessoas que as procuram não são religiosas, são clientes. Né? Há uma relação de clientela, de serviço e clientela. Né? Mercadoria e capital. Né? Mercadoria e capital. Não é essa relação que a gente está falando aqui enquadrado, né? Sei. E essa religião que eu falei, essa relação que eu falei anteriormente. Com a bruxaria também eu vejo, a gente vê na rua, né? Os panfletos, né? Vem a mistura tudo, bota cartomancia, né? Bruxaria, não sei o quê. Então, é um fenômeno muito contemporâneo isso de você querer assumir um discurso que não condiz com a sua prática. E eu percebo que existe também uma questão muito forte. Claro que há falta de informação por parte das pessoas que procuram. Há uma questão de você buscar um resultado imediato e efetivo e que seja aquilo e pronto. Não existe, de fato, uma busca pela religião, pela espiritualidade, como você falou, pela essência, né? Que é essa conexão com o divino. Existe mais uma busca pelo resultado e ponto. E por parte das pessoas que se dizem lideranças, que não são lideranças, não são reconhecidas pelas pessoas que praticam a religião, de fato, como lideranças, existe uma falta de ética, existe falta de conhecimento também, porque se conhecesse não estava fazendo isso, não estava fazendo e praticando essas coisas. E existe também um fenômeno recente que é o consumo de discursos muito radicais, que expressam muitas vezes aspectos negativos das pessoas que elas não conseguem verbalizar. E quando as pessoas se colam nesses discursos, a gente percebe consequências muito severas para todos que estão ao redor. A gente vê isso atualmente como aconteceu com o Bolsonaro. Sim, que é a cola de um discurso extremamente radical. E é a mesma coisa que eu vejo com essas lideranças que não são lideranças. Sim. É isso, gente. Com isso, a gente, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente vai ter que encerrar esse programa, mas eu acho que ele serviu para esclarecer várias coisas. Espero que você aí de casa também tenha entendido, né, qual é o objetivo do candomblé, qual é o objetivo da bruxaria, que possa ter desconstruído, se você tinha alguma ideia errada, né, desconstruído e possa ajudar a espalhar essa versão verdadeira, né, do que é a religião. Agradeço muito a presença de vocês, Dandara e Lara, por terem aceitado o nosso convite, por terem trazido de forma tão clara, tão fácil de entender, né, esses conceitos, essas propostas da religião de vocês. Agradeço a Helena, que está aí fazendo a ponte entre a gente e você aí de casa, você que está nos ouvindo na rádio. E agradeço a toda a equipe também que está aqui, que faz esse trabalho maravilhoso, a equipe da TV Câmara, a equipe da Rádio Câmara, que está aí ajudando esse programa a chegar até você. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Madalenas.